A paz do Senhor, jovens. Eu sou o diácono Cláudio Lima, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, na cidade de Mococa. Sou professor da classe de jovens. Hoje nós estaremos estudando a última lição desse trimestre, que se chama Renovando a Aliança. A lição de número 13, nosso trimestre, que nós tivemos todas essas aulas online, mas que pela graça do Senhor Jesus conseguimos alcançar alguns jovens, conseguimos fazer com que a palavra do Senhor continue sendo pregada através desse novo método aí que somos obrigados a fazer aí por motivo de precaução. A lição de número 13, jovens, Renovando a Aliança. O texto do dia se encontra no livro de Josué, capítulo de número 24, e o versículo 31, que diz assim: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Josué, capítulo de número 24 e o versículo de número 31. A síntese diz assim: Deus é fiel, embora sejamos infiéis, e, por isso, Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. A lição de número 13, essa é a síntese. Nosso texto bíblico, irmãos, se encontra no livro de Josué, capítulo de número 24, do 14 ao 21. Você, jovem, que está na sua casa vendo essa aula, o irmão, leia esse texto. Nós não vamos ler todos os tópicos, todos os textos, pois isso toma muito tempo, e nosso tempo aqui é um pouco escasso. Josué 24, do 14 ao 21, está o nosso texto bíblico. E a introdução: depois de um tempo de paz vivido desde a divisão da terra, Josué convocou o povo para duas assembleias. Irmãos, nós vemos aqui que o povo, e Josué, ele foi dada uma missão a ele depois da morte de Moisés. Josué tinha a incumbência de fazer com que aquele povo conquistasse a terra prometida pelo Senhor ao povo de Israel. Então Josué, ele estava ali sob a liderança, ou estava na liderança do povo de Israel para fazer conquistar aquela terra. Josué, ele teria que ser um líder eficaz, um líder temente a Deus, um líder que o povo pudesse confiar nele. Então, Josué, ele tinha que ter um perfil de um líder que era sobre a vontade de Deus, ou seja, Deus teria que estar na vida de Josué todos os dias. Ele precisava da misericórdia de Deus todos os dias para que ele pudesse ter êxito na sua liderança. E Josué, ele começa então ali a conquistar as terras prometidas ao Senhor desde há muito tempo, a Abraão, depois a Moisés e os filhos de Israel, a José, todos os filhos de Israel ali prometeu ao povo que Israel, ele teria uma terra. E quando Israel é escravizado no Egito, coloca-se então ali um líder chamado Moisés, tira o povo do Egito, anda por 40 anos pelo deserto. Moisés morre, se levanta Josué para fazer com que o povo conquistasse aquela terra. Josué, ele começa ali a sua primeira batalha derrubando os muros de Jericó, depois da cidade de Ai, e consequentemente, se os irmãos leem ali o livro de Josué, os irmãos vão ver todas as vitórias de Josué na conquista da terra. Mas Josué, ele chega a um tempo em que ele está velho, ele está cansado, e ele teria que passar o seu bastão para outro, ou teria que passar a sua liderança para outra pessoa. Josué, então, ele convoca o povo e faz ali duas reuniões, ou duas assembleias. A primeira em Siló e a segunda em Siquém, para mostrar ao povo. A primeira assembleia, nós vamos ver aqui o tópico de número 1, que diz assim: Josué reúne o povo em Siló. Josué reúne o povo em Siló. Então Josué, ele chega
em Siló, reúne o povo ali, faz uma reunião com o povo, faz uma assembleia com o povo, e ele começa ali então a dizer que estava já chegando a hora dele partir para mansão celestial. Ou seja, Josué já sabia que estava próximo da sua morte, que ele precisava passar a sua liderança. Jovens, quando a gente entra em algum cargo, ou quando a gente tem a incumbência de fazer algo para o Senhor Jesus, nós temos que saber que nós temos a hora de começar e temos que saber que temos a hora de parar. Ninguém é vitalício na obra do Senhor. Sempre vai ter um tempo que você vai ter que estar preparado para você passar a sua liderança adiante. Esse era o papel de Moisés, esse foi o papel de Josué, preparar outras pessoas para que pudesse ocupar ali o seu cargo. Aí às vezes a gente até ouve, tem uma certa discussão sobre isso, de que você vai criar ou você vai preparar uma pessoa para tomar o seu lugar. Na obra do Senhor não existe outro tomar o seu lugar. Você é que passa, na segunda vontade de Deus, a sua liderança para aquela pessoa que você preparou durante a sua vida de líder. Você que almeja ser líder de jovens, você que almeja ser um líder de música, você que almeja trabalhar com o evangelismo, ser um líder de missões, promover a obra missionária, você tem que saber que Deus ele está preparando você para ocupar aquele lugar. Você tem que ter muita obediência ao seu líder que está à sua frente e você tem que saber que você é uma pessoa que tem que preparar outros que estão à sua retaguarda para que possa assumir o seu lugar um dia, porque ninguém é vitalício na obra do Senhor. E a obra de Deus, jovens, é de suma importância a gente saber isso, que ninguém, nenhum de nós, é insubstituível na obra de Deus. Porque sabemos que Moisés foi um grande líder, mas ele não foi insubstituível, porque entrou Josué, fez grandes façanhas ali ao povo. Davi, ele foi um grande rei, foi um ótimo rei a Israel. Como rei, foi o homem aos olhos de Deus, o rei aos olhos de Deus para o reinado. Mas entrou seu filho Salomão e foi também um bom rei, até cair, até se desviar dos caminhos do Senhor, mas ele julgava o povo com sabedoria, ele julgava ali os interesses de Israel com muita sabedoria, e foi isso que ele pediu a Deus, entrar e sair diante do povo com sabedoria. Então, jovem, você que almeja uma liderança na obra do Senhor, almeje isso. Tenha vontade de fazer isso. Ser um líder na casa do Senhor, ocupar, dirigir uma igreja um dia, quando você já tiver experiência para isso. Almeje trabalhar na obra do Senhor, porque isso ele é honroso, isso ele é bem-vindo ao Senhor. Então, como diz o nosso pastor aqui na igreja, para que nós possamos ser um bom líder, existe 3 coisas que nós temos que ter para que ocupe uma liderança. É saber fazer, poder fazer e querer fazer. E eu estava analisando isso e é de suma importância isso para o liderado, seja ela de qualquer parte que venha, isso é de suma importância. Saber, poder e querer fazer. Porque às vezes nós sabemos, podemos, mas não temos o desejo de fazer. Então a nossa liderança não será eficaz, não será boa. Às vezes nós queremos, sabemos, mas não podemos fazer. E às vezes nós queremos, podemos e não queremos fazer. Então, essas 3 palavras, essas 3 coisas aqui, é imprescindível para um líder na obra do Senhor. Saber, querer e poder fazer. Era isso que Josué tinha ali durante a sua liderança. Para um líder, irmãos, para um bom líder,
é imprescindível ter sempre em mente de que você deve ser obediente às pessoas que estão acima de você. Existe uma hierarquia também na igreja. Existe ali uma coisa que vem de cima para baixo, certo? Deus, ele é o maior dentro da igreja, mas existe ali outras pessoas que estão acima de você. E quando você se coloca na posição de líder, você tem que saber que a obediência ela é um princípio de todas as coisas. A obediência é aquilo que não nos causa dor. Seja ela a Deus, seja ela ao seu líder de mocidade, jovem, seja ela a um obreiro na igreja, seja ela ao seu pastor. Então, a obediência, ela é a chave para todas as coisas. Às vezes você pensa assim, olha, o pastor pediu para mim não fazer isso, mas eu fiz e não sofri nenhuma consequência. Às vezes hoje você não sofreu nenhuma consequência, porque Deus ele é misericordioso e ele é longânimo também em perdoar. O Deus ele consegue estender a sua benignidade muito tempo. Então, às vezes você acha que isso hoje não te prejudicou, mas amanhã, talvez, Deus ele pode querer cobrar de você isso. Então, sejamos obedientes, sejamos fiéis ao Senhor, porque isso é o princípio de todas as coisas. O princípio da sabedoria, ser obediente ao Senhor. O número 2, o tópico número 2 aqui, a despedida de um líder. A aliança é renovada. Josué marcou outra assembleia, agora não mais para fazer um discurso de despedida, mas para trazer uma palavra profética. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então a primeira assembleia ali em Siló, Josué ele expôs ali um discurso de despedida ao povo. Ele sabia que ele já chegava ao tempo final ali da sua caminhada, ele sabia que ele chegava ao tempo final ali da sua liderança, que ele tinha que passar a sua liderança para frente. Então ele fez ali um discurso de despedida ao povo, certo? Já a segunda assembleia ou a segunda reunião aconteceu em Siquém e ele estava ali trazendo uma palavra profética ao povo. A primeira delas, de que eles não deveriam abandonar Deus em momento nenhum para servir outros deuses. Em nenhuma circunstância, ainda tudo que houvesse de passar, eles não tinham que abandonar Deus para nada. Então Josué falou ao povo, falou, olha, vocês escolhem quem vocês vão servir. Se é a Deus, serve a Deus. Se é outros deuses, serve outros deuses. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué ele fez essa explanação e fez esse discurso ao povo para lembrar ao povo de todas as coisas de bom que Deus já havia feito no meio do povo de Israel. É bom frisar de que Josué ele era uma testemunha ocular, uma das poucas ali, ou se não a única testemunha ocular de tudo aquilo que Deus havia feito já para o povo de Israel, durante a caminhada pelo deserto, durante a conquista da terra, até mesmo lá na saída do Egito. Josué ele testemunhou com seus olhos todas essas coisas. Então ele estava dando ali um conselho ao povo, numa palavra profética, dizendo ao povo, olha, não abandone a Deus, não abandone ao Senhor por nada, porque o Senhor nunca vai abandonar vocês. Então, Josué, ele dá um conselho que serve para os nossos dias. Para você, jovem, esse é o conselho de Josué. Por nada, deixe de servir a Deus para servir as coisas que está no mundo. Por nada, deixe de servir a Deus para servir as coisas que o mundo te oferece. Seja firme nesses tempos de angústia, nesses tempos de isolamento, nesses tempos em que não estávamos cultuando ao Senhor na casa do Senhor, nesses tempos em que parece que deu uma parada, em que parece que Deus não responde às orações, mas que Deus está com tudo sob o controle,
que Deus tem tudo sob o controle, os caminhos da humanidade, os caminhos do seu povo. Deus, ele nunca perdeu o controle de nada. Então, não deixe de servir ao Senhor, não deixe de estar perto do Senhor, não deixe de invocar o Senhor durante as noites, não deixe de ler a palavra do Senhor, pois eu sei que a juventude ela é muito atacada pelo inimigo de várias formas, e que a juventude ela tem um pressuposto ali maior de estar sendo atacada pelo inimigo, mas que com a misericórdia de Deus possamos dizer: vocês escolhem quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É uma palavra profética ali. E outra coisa que Josué instruiu o povo é que lembrasse das coisas passadas que o Senhor tinha feito. Mandou ali fazer um memorial, para que toda vez que o povo passasse por aquela figueira, para que toda vez que o povo passasse e visse aquele memorial de pedra ali, o povo pudesse recordar das maravilhas que o Senhor tinha feito por eles, sendo ela na conquista, sendo ela na travessia do deserto, sendo ela na saída do Egito, sendo ela lá atrás, a Abraão, a José, a Jacó. Então, todas essas coisas aí estavam ali registradas naquele memorial, para que o povo passasse por ali e não esquecesse que a misericórdia de Deus estava sobre aquele povo. Então Josué ele manda fazer ali um memorial para que o povo se lembrasse de que Deus ele nunca havia abandonado o seu povo. Um texto aqui escrito pelo comentarista da nossa lição diz assim: aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua costumaz infidelidade passará sem o castigo divino. Então, essa frase, esse texto aqui colocado pelo autor da nossa lição aqui, diz que nós que queremos servir ao Senhor, nunca devemos de ser obedientes ao Senhor, porque isso não vai passar despercebido pelo Senhor, seja ela obediência, seja ela desobediência. Você que vai escolher. Se você quiser ser desobediente, o castigo da desobediência estará sobre você. Se você quiser ser obediente, o castigo, o prazer ou as bênçãos da obediência estará sobre a tua vida. O número 3 aqui, irmãos. Um salto para o futuro. O renascimento de uma nação. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, jovem, no livro de Isaías, capítulo de número 66 e o versículo de número 8, que diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Essa profecia escrita pelo profeta Isaías, 700 a 750 anos antes do Messias nascer, do nosso Senhor Jesus nascer, já foi se cumprir nos nossos dias, em 1948, quando um brasileiro chamado Oswaldo Aranha deu o voto Minerva para que Israel voltasse a ser uma nação. No ano de 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, com o fim do domínio do Império Otomano, a Palestina passou aos britânicos e a imigração judaica acelerou nas décadas seguintes. Em 1948, Israel voltou a ser uma nação, certo? Israel passou ali por várias guerras, Israel passou ali por várias pelejas ali, pois o império, o povo palestino ali não aceitava que Israel voltasse à sua terra, que Israel retomasse aquela terra que por herança, foi dada por eles a Deus, certo? Mas nesse voto Israel voltou a ser nação. E uma coisa bem similar aos nossos dias, ou bem contemporâneo a nós. Israel, ele sofreu várias guerras. Os irmãos vê aí durante no início do século aí, os irmãos vão ver que Israel passou por várias pelejas, várias guerras,
Israel às vezes não tinha condições de lutar contra aquele povo lá, mas Deus ele estendia a mão e Israel saía vitorioso em todas as batalhas. Então é um povo escolhido por Deus. É um povo que às vezes eles falam assim: por que ainda a misericórdia de Deus está sobre esse povo se eles rejeitaram o Salvador? Mas mesmo assim, Deus ele tem uma promessa ao povo de Israel. Mesmo Israel, às vezes, não sendo totalmente grato a Deus por tudo que ele fez, Deus ainda usa de misericórdia e tem uma promessa por amor de alguns ali. Abraão uma vez falou assim para Deus, o único homem que deu um conselho a Deus. E olha a intimidade desse homem com Deus. Se existir 10 pessoas justas ali, o Senhor não destrói Sodoma e Gomorra? Ou se existir 10, eu não destruo. E foi caindo. Se existir 8, 7, até que chegou em 1. Se existir um justo, Senhor, o Senhor não destrói aquela terra? Ele falou, se existir um justo ali dentro, eu não destruo aquela terra. E tiro aquele justo de lá e sai com vida. Então, foi lá, tirou o justo de lá, Abraão, conseguiu, Deus enviou 2 anjos para que tirasse aquele justo daquela terra, e mesmo assim é com Israel. Se existe um justo naquela terra, se existe um justo naquela nação, um que serve a Deus de maneira clara, de maneira fiel, Deus ele ainda usa de misericórdia. Se existe um justo dentro da nossa classe, jovens, Deus ele ainda usa de misericórdia para com todos, por amor deste justo. Então o amor de Deus é coisa grandiosa, é coisa que não dá para se comparar. O amor de Deus é uma coisa que Deus ele comparou o amor dele a uma mãe, ao amor de uma mãe, que é um amor maior do que de uma mãe. Deus ele comparou, ainda que uma mãe deixasse, ou ainda que uma mãe abandonasse o seu filho, eu ainda não abandonaria Israel. Então, ficamos com esse texto, com essa lição, sabendo que Deus ele é misericordioso todos os dias da nossa vida. Ainda que nós venhamos a ter uma desobediência, venhamos a ter alguns escorregões na nossa vida espiritual, mas mesmo assim Deus ele usa de misericórdia para comigo, para com você, para com a nossa família, para com a nossa cidade, para com a nossa nação, por amor de um justo que tem dentro dessa nação. Então ficamos com essa palavra, jovens. Na próxima lição já estará um novo trimestre, uma nova lição, a qual aprenderemos mais da palavra do Senhor. Esse é o conselho de Josué para cada um de nós, sejamos nós adolescentes, jovens, crianças e adultos. Escolhem o caminho que vocês devem seguir. Qualquer caminho, vocês podem ir por qualquer caminho, porém eu e a minha casa, ou você e a tua casa, sirvam ao Senhor de maneira justa, de maneira clara, de uma maneira obediente ao Senhor. Deus abençoe cada um dos jovens, cada um nesse trimestre. Deus abençoe o nosso irmão Jonas, que vem aqui comigo, o irmão Michael, gravar essas lições aqui. E Deus abençoe, fortaleça cada vez mais a sua vida espiritual. Deus abençoe, jovens.